Nós estamos acompanhando o caso do daquele acidente que resultou na morte de um casal em Votorantim. Você lembra? Pai e filho, aliás, pai e mãe. O filho estava no carro também, mas sobreviveu. O motorista que suspeita-se causou o acidente apresentava sinais de embriaguez. Essa é a informação que vem, por exemplo, das autoridades, da polícia. Nós até mostramos o enterro do casal ontem, os 2 corpos foram sepultados. O repórter Luiz Negrelli está neste caso e ao vivo nos dá as últimas informações sobre o motorista. Se vai responder pelo crime, não vai? O que é que você tem para dizer para a gente atualizando essa informação? Boa tarde, Luiz. Oi, Barazal, boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham. A atualização desse caso é que agora a polícia pediu a prisão preventiva desse motorista e, portanto, agora ele é considerado procurado pela justiça, mas ainda não se apresentou à polícia, que agora faz buscas e também conta com a população para trazer informações sobre o paradeiro desse homem. Como você bem disse, esse acidente foi muito triste, terminou com a morte desse homem de 60 anos e da esposa dele de 54. Ontem nós acompanhamos o enterro do casal, nós temos inclusive algumas imagens, o enterro com muita tristeza e também muita revolta nos familiares, comentando sobre essa questão do motorista estar embriagado e ter causado esse acidente. A família estava indo ali próxima à região da represa de Tupararanga, em Votorantim. O homem, a esposa e o filho deles, de 31 anos, que estavam dentro desse veículo, estavam indo passear quando foram atingidos por um outro carro que vinha no sentido contrário, em alta velocidade, bateram de frente e aí com isso o homem ficou preso às ferragens, a mulher foi arremessada do veículo, os 2 infelizmente não resistiram e o filho do casal de 31 anos também teve ferimentos. Já esse homem, que é o empresário do ramo de veículos, de 44 anos, ele se negou a fazer o teste do bafômetro, mas segundo o relato dos policiais, ele apresentava sinais de embriaguez e no veículo dele a polícia também encontrou latas de cerveja. Inclusive, segundo o relato dos policiais, ele demonstrou não se importar com a condição das vítimas. Ele foi levado para um hospital para atendimento, mas acabou fugindo e até agora a polícia ainda não localizou. Agora tem uma atualização nesse caso e é o que nós vamos conversar agora com o delegado Dr. Oscar, titular de Votorantim. Doutor, a principal atualização então é que agora ele passa a uma condição de procurado, E por que a polícia agora mudou o encaminhamento dessa investigação, tratando agora como um homicídio doloso? Boa tarde. Não, nós estamos trabalhando com essa hipótese de um eventual homicídio doloso, porque as investigações levaram a essa conclusão, levaram a esse direcionamento, vamos dizer assim, melhor dizendo, em razão das circunstâncias, Para nós uma questão técnica, mas aí a gente trabalha também com a possibilidade aí de um dolo eventual, de ele assumir o risco de causar esse resultado morte por estar, como você mesmo falou, pelas circunstâncias do caso, por ele estar dirigindo em alta velocidade, que nós temos testemunhas disso, no veículo latas de cerveja já consumidas, o depoimento que nós temos de ele exalar odor etílico ali no momento da primeira conversa com os policiais militares e depois da fuga dele, do hospital. Então essas circunstâncias nos levaram a aventar essa hipótese aí de um eventual assumir esse risco de causar a morte. Então, por isso, trabalhamos também com essa hipótese de um homicídio doloso. Agora, doutor, inclusive os senhores têm relatos também dos policiais que já estavam ali no local para uma outra operação que avistaram esse carro passando em alta velocidade no local. Isso, esse carro estava conduzindo, estava sendo dirigido em alta velocidade, Ali é uma estrada estreita, uma estrada sinuosa, uma estrada com curvas fechadas e uma estrada que está também bastante esburacada, bastante prejudicada. Então isso também faz somar, a questão do dolo eventual, aí, a questão dele, nessas circunstâncias, ele empreender uma velocidade excessiva ao veículo. E como que está o trabalho de buscas agora da polícia? Já tem alguma informação sobre o paradeiro dele ou ainda não?
Não, ainda não temos informações sobre o paradeiro dele, mas a prisão preventiva já foi expedida e por ele ter também um parentesco, existe essa informação, ele tem uma CNH, né, do Paraguai, então a Polícia Federal de Fronteira já recebeu esse mandado de prisão e está atenta para qualquer movimento dessa pessoa, se ela for pega ali, surpreendida naquela região, ela será presa. Só para a gente esclarecer então, doutor, que quando acontece esse pedido da prisão preventiva é algo nacional, né? Então ele pode ser preso em qualquer local do país, inclusive também se ele passar a fronteira, a Polícia Federal já tem a informação que ele tem o mandado. Isso. Esse mandado é expedido e é dado ciência ao sistema da polícia todo. Se ele for parado em alguma blitz e pesquisado os antecedentes dele, vai ser apontado ele como pessoa procurada da justiça. E essa questão dele ter fugido do hospital pode, de alguma maneira, agravar a situação? Como que aconteceu, de fato, essa fuga dele dessa unidade hospitalar? Então, a fuga ocorreu no momento em que ele estava sendo atendido pelo médico, né? No momento que ele estava sendo socorrido. E ele fugiu do hospital e agora essa situação, sim, agrava. Essa situação que levou a gente a pedir a prisão dele, porque é necessária a presença dele, né? Para que responda ao processo. A população pode colaborar de alguma maneira com a polícia, trazendo algum tipo de informação? Pode colaborar. A população já tem conhecimento do telefone, né, do 181, né, que é o Disque Denúncia. A identidade da pessoa é preservada. E se souber do paradeiro dessa pessoa, do autor aí que vocês divulgaram, a gente vai checar se a gente receber essas informações nesse sentido. Tá certo, doutor. Obrigado pelas suas informações. Então, Barazal, esse homem que agora está foragido, procurado pela Justiça, ele pode responder por 2 homicídios dolosos. Então, como o doutor explicou, que é quando a pessoa assume o risco, né, da morte, e também por lesão corporal, já que esse filho do casal estava no veículo, também ficou ferido. A família, então, pedindo também por justiça nesse caso, né, e também segundo os relatos do boletim de ocorrência, logo depois do acidente, o motorista, ele diz que estava mais preocupado com o veículo em si, que era um veículo de luxo, custava aí R$200 mil, do que exatamente com a condição da família ali de todo esse acidente. Então, um caso bem triste que agora a gente vai seguir acompanhando, né, Barazal? É verdade, Luiz. Olha só como é que ficou o carro, como é que você pode imprimir uma velocidade dessa natureza, porque pelo que sobrou dos carros, dá pra gente imaginar a velocidade que esse motorista estava com esse veículo de alto luxo aí, que custa aí, segundo ele falou aí, o cara falou que estava mais preocupado com o valor do carro, que era 200 mil, né? Mais de 200 mil, certamente é muito mais, do que naturalmente as vítimas. Isso depoimento das pessoas que estavam lá, né, Luiz? Agora, o que chama a atenção é realmente a alta velocidade. Você já passou nessa estrada, né? Você já foi lá em Tupararanga e você sabe como a estrada é estreita, é sinuosa, que realmente não dá para ter uma alta velocidade numa via daquela, né, Luiz? Sim, exatamente, né? E os policiais, eles já estavam fazendo, né, uma operação ali relacionada a um outro assunto quando perceberam. Então não é só o relato de testemunhas ali do local, né? Tem um relato dos policiais que de fato presenciaram que ele estava em alta velocidade e aí ele teria perdido o controle em uma curva dessa estrada, causando esse acidente, né? Uma situação muito triste mesmo, que terminou aí com a morte desse casal. Ontem, conversando com os familiares, eles estavam contando que os 3, né, o pai, a mãe e o filho, eles estavam indo passear ali na região da represa, porque o filho deles tem um canal na internet e ia fazer alguns vídeos por ali. Então era um passeio de família mesmo, num domingo à tarde, que terminou numa tragédia como essa. Então, e a informação é que o filho dele tem 31 anos e tem espectro autista. Puxa vida, e eles estavam saindo para fazer uma filmagem, enfim, conteúdo, ficou sem pai, sem mãe, um filho, 31 anos, no hospital. Será que ele sabe já que os pais morreram? Eu não tenho essa informação. Ah, ele estava no velório? Ah, então ele sabe. Então ele sabe. Sim, ontem ele estava lá, Barazal. A gente inclusive conversou com ele lá no local. Ele estava, claro, né, bem abalado até, né? A gente trocou uma ideia breve ali com ele e com uma irmã também da mulher, né, que comentou que ele dependia totalmente aí dos pais, né, por ele ter o transtorno do espectro autista. Então agora ele vai ficar aí junto com a família, mas já está bem, né? Teve apenas ferimentos leves. Porque eu pensei que ele estava hospitalizado e que tivesse ali sem consciência, talvez.
talvez, não sei. Melhor assim, pelo menos ele está recuperado. Agora, olha só o exemplo que fica, Luiz, porque não é só nesse caso que a pessoa vai ter uma responsabilidade dessa natureza. Em qualquer outro acidente que provoque o evento morte, a pessoa que estiver dirigindo embriagada poderá também ser procurada pela polícia. Porque às vezes fica aquela coisa no acidente de trânsito, às vezes o cara acha, nunca vai acontecer comigo, eu acho que não é tão assim, não é sério. É sim, é muito sério. Vidas e famílias que são destruídas por causa da irresponsabilidade. Você está enchendo a cara, você está bebendo, não adianta sair com o carro por aí. Primeiro que não pode, é contra a lei. Segundo que você vai provocar um problema sério para outras pessoas e para você mesmo. Sabe o que vai acontecer com esse cara aí, com esse motorista, Luiz? Ele vai responder possivelmente por 3 crimes, né? Homicídio doloso ou não, mas aí a justiça vai determinar, ou culposo, enfim, quem vai decidir é a justiça, mas pelas 2 mortes. E pelo terceiro, tentativa, porque o rapaz estava no carro. Ele sobreviveu, mas vai responder como tentativa. E a lesão corporal, sei lá. Mas ainda vai ter que, de repente, ainda vai ter que pagar uma indenização para o rapaz, o filho de 31 anos. Olha o que vai levar, o problema que vai levar isso numa coisa que às vezes... Eu estou falando isso, eu não estou defendendo o cara, pelo amor de Deus, o motorista. Eu estou dando um exemplo do que uma simples saída depois da balada com o seu próprio carro pode provocar. A tragédia que pode provocar e o prejuízo que pode provocar, né? Eu estou falando assim para que as pessoas tenham noção de que realmente é preciso evitar esta coisa de dirigir embriagado, de sair depois de uma balada, depois de uma festa, com a cara cheia de álcool e sair dirigindo por aí. Tá certo? Ó, se pegar, eu não sou especialista, né? Bom, não vou falar nada, senão vou falar que eu estou condenando o rapaz. Um abraço, Luiz. Eu ia falar de pena, possível pena, mas eu acho que vai chegar lá perto dos 20 anos. Tá bom, querido? Se for condenado, claro. Vai ter direito a ampla resposta, direito de resposta, etc. e tal. Mas a previsão pode ser essa, porque é por vários crimes.